Bom, gente, vamos falar um pouco agora sobre família, sobre educação, um tema que é importantíssimo, tá? Porque ser mãe é uma missão que traz muitos desafios, né? Quando o tempo parece não ser suficiente para tudo, mãe quer fazer tudo. E hoje eu vou conversar aqui com a Ellen, ela é psicóloga e vai falar como as mães podem administrar melhor sua rotina, que também aí precisa de equilíbrio, né? Que Ellen também é mãe de 2, de 13 e 15 anos. Sim. Bom dia, seja bem-vinda, Ellen. Obrigado, Dani. Bom dia, Ellen. Conta pra nós, Ellen, por que tantas mães se sentem tão sobrecarregadas, né, ao tentar conciliar todas as funções? Acho que essa pergunta aí já fala, né? Todas as funções. Sim. Como é? Então vamos lá, Dani, vamos voltar um pouquinho na nossa história, né? Tá. Vamos pensar na nossa avó, na nossa bisavó, como que era para elas? Elas tinham unicamente, exclusivamente, cuidar do lar, né? Sim. Então ali elas tinham que pensar o que o filho vai comer, o que vai vestir, as tarefas escolares. Então toda a cabeça dela estava voltada para a função do lar. Com a modernidade, o que aconteceu? Essa mulher, ela entrou para o mercado de trabalho. E aí fica muito claro, né, que essa mulher antes que tinha só o primeiro turno, ela trabalhava só em casa, agora ela tem o segundo turno. Então muitas vezes ela chega cansada e ainda ela tem que pensar o que meu filho vai comer, o que ele vai vestir, tarefa escolar, tem que acompanhar. Então é muito claro que essa mulher, ela ficou atribulada de funções, né? Ela ficou carregada de funções. E se ela não consegue administrar isso e se cobra muito, ela quer esse excesso, né? Ela quer essa perfeição, vai ficar muito difícil para essa mulher mesmo. Vai. Ainda mais o tempo de qualidade, né? Sim. Com os filhos e com ela mesma, né? Sim. Claro, tenho a impressão de que, e às vezes uma função penetra na outra, embaralha. Isso. E as tensões que eu tive no serviço, vem para casa, eu já chego cansado, né? Ou às vezes as tensões da casa levam para o serviço e posso produzir menos. Eu creio que tudo isso entrou na libertação da mulher, né? Só não sabia que ia ser um peso a mais e não um peso a menos. Eu acho que essa sabedoria de conseguir se administrar... Administrar o tempo, né? É muito importante, porque essa mulher, muitas vezes, ela vai dormir com a mente acelerada, né? Ela vai dormir e ela está pensando ali. Eu vou fazer um exemplo, né? Fazer uma comparação, que é como se fosse um carro que está parado na frente de um sinal vermelho, mas está com o motor acelerando. Então essa mulher, ela não descansa. E imagine um carro que está todo o tempo acelerando, quando o sinal está vermelho fechado, que é para o carro ficar ligado, mas ficar quietinho. Sim. Daqui a um tempo, esse carro vai pifar. Então, a mesma coisa a mulher. O que acontece? Começa ansiedade, começa sintomas de depressão e ela começa a ter uma maternidade pesada, começa a ter uma maternidade que não fica leve. Sim. Por conta que ela se sente cobrada pela sociedade, mas ela também se cobra muito para ser perfeita. E aí que está a grande questão. Quando a gente quer ser perfeita, né? Quando a gente pensa assim, não, eu tenho que ser uma ótima profissional e eu tenho que ser uma ótima mãe. E muitas, elas não querem pedir ajuda. Aí que mora o problema. Claro que tem a função paterna, né? O pai, ele não é o ajudador, ele é o parceiro. A função dele ele não também. é a rede de apoio, Não. né? A rede de apoio é os familiares, os amigos, a escola, Rede mas médica. o pai, ele é essencial. Sim. Ele está ali de pau a pau com a mãe, Sim, né? exatamente, verdade. Porque não pensar que isso ele vai aliviar, né? Não é também, o pai não vai fazer a comida ou não vai trocar. Não, também vai, porque está sendo tudo dividido, né? Sim. Welly, você falou de alguns prejuízos, né? Ansiedade, sintomas de depressão. Como que você orientaria, então, uma mãe com tantas tarefas? E aí, tem como dizer não para alguma coisa? Tem como diminuir algo? Como que funciona? Sim. Então, Dani, eu penso o seguinte, que a mãe, ela não tem algo milagroso que vai fazer essa mãe ter mais que 24 horas, né? Sim. Todos nós temos 24 horas.
E para a mãe não vai ser diferente. O que ela precisa fazer é mudar a mentalidade. Ela trocar essa mentalidade de perfeição, que ela precisa ser perfeita. Tá. Que se ela pedir ajuda, porque muitas mães que eu conheço, né, não querem pedir ajuda porque é sinônimo que ela não está sendo uma boa mãe, que ela não está dando conta. Sinal de fraqueza. É, sinal de fraqueza. Então você sinalizar, né, para o seu marido, ter uma conversa franca com ele, falar, eu preciso, né, do seu apoio, eu preciso mais da rede minha de apoio. E ela se libertar dessa perfeição e ela entender que às vezes as coisas vão dar errado. Sabe, que nem um malabarista que fica equilibrando os pratos. Sim. Uma hora esse prato vai cair. E se ela entender que uma hora esse prato vai cair e tá tudo bem, ela pode pegar o prato, repor e começar o malabarismo de novo, né? Trabalha fora, trabalha dentro. Aí que tá o segredo. Mas olha, você fala de uma maneira ótima, porque muitas mulheres, muitas mães se veem assim, né? Ah, mas se eu não fizer a comida, quem vai fazer? Se eu não arrumar o lanche da criança, quem vai arrumar? E se eu não for trabalhar, quem vai ganhar o dinheiro? Isso porque tem todo mundo em casa, né? Mas ela toma aquilo como ela fosse, tipo uma onipotência. É isso também? E algumas, elas acham que ninguém vai fazer melhor do que elas. Claro que a gente sabe, né? E eu sou mãe de 2, eu sei que não há ninguém melhor na face dessa terra para cuidar dos nossos filhos que nós, a própria né? mãe. Que a própria mãe. Claro. Mas muitas vezes a gente precisa delegar isso de forma equilibrada, claro, né? Por quê? O que acontece? A culpa nasce desse excesso, né? Desse excesso de perfeição, desse excesso de cobrança de querer ser perfeita. E quando a gente entende que a gente não vai ser perfeita, quando a gente entende que às vezes as coisas vão dar errado, quando a gente consegue dizer uns nãos ao invés de sim, né? Porque o que é um não? Muitas vezes a gente não quer dizer não porque a gente tem medo de magoar o outro. Como que eu vou dizer não? E aí aquela mulher, ela vai se sobrecarregando mais e mais e mais. E ela diz sim para o outro e diz não para ela mesma. Entende? Então, se a mulher ela não se conhece, não conhece o equilíbrio que ela precisa ter, uma hora E saber que tá ela tudo bem, vai... né? Ela vai sobrecarregar, ela vai adoecer, enfim, né? Aí o mundo é o pior. Acontece hoje algo que já acontecia no passado. No passado não era que ela tinha duas funções. No passado acontecia que ela tinha muitos filhos. Verdade. Né? Ela Poderia tinha dar a mesma filhos. estafa, né? Eu me lembro bem. Para minha mãe era sabedoria, porque o que ela fazia? Ela dividia as funções. Quantos filhos sua mãe Né? teve? Eram 8. 8 filhos, imagina. Então ela dividia as funções. Sabe? Eu era o mais velho, pesava mais. Mas você vigiava o arroz que estava fervendo, ela fazia com que a gente fosse todo mundo. Enquanto ela costurava, ela estava dividindo as funções. E os mais velhos cuidavam dos mais Cuidava novos, dos mais né? novos, né? De vez em quando roubava a mamadeira do mais novo, mas era muito interessante essa divisão e era normal, era tranquilo que todo mundo sabia, eu tenho que fazer isso, eu tenho que varrer aquilo, eu tenho que arrumar isso, arrumar aquilo. Então não havia. Eu acho que entra essa administração da vida de uma mãe, né? Eu sempre peço para as mães, quando você deixa o seu serviço, fecha a porta, não traga o trabalho na cabeça. Então agora eu sou só mãe, né? Quando deixa aqui, vai para o serviço. Eu sempre falo, pega uma chavinha com Nossa Senhora para você não interferir, porque principalmente eu acho que causa muito cansaço quando você está aqui e está pensando naquilo de lá. É verdade. Né? Ou Você está não lá, tá está pensando pleno naquilo mesmo daqui. Como é que local. está preocupado com os filhos? Então tem que ter uma chavinha que você fecha, abre E os departamentos. essa é uma ocupação mental, né? Até mais mesmo do que na prática. Por exemplo, a gente vai acompanhar um vídeo agora da Aline Ribeiro, que vai falar um pouco pra gente como é administrar o tempo entre filhos, trabalho, a casa e sobre a vida dela também. Qual o maior desafio que ela enfrenta aí na rotina? Vamos ver com ela. De como eu, enquanto mãe, gerencio a rotina dos filhos, da casa e do trabalho, ainda mais empreendendo, me fez refletir de como nós, enquanto mães, temos a sensação, né, de que a gente sempre está devendo algo. A verdade é que a gente precisa desconstruir essa cobrança e buscar rede de apoio. Eu entendo que nem todas têm esse privilégio, mas por mais que não tenha alguém para nos ajudar efetivamente, tem várias comunidades para que a gente possa conversar,
pedir ajuda, se encontrar de alguma forma. Enquanto mulher, que a gente esquece um pouco disso, né? Falando tecnicamente, eu utilizo muitas ferramentas de gerenciamento de tempo, que me ajudam a conectar todos estes mundos do qual a gente precisa realizar tarefas. Ferramentas como Google E-mail, que é uma ferramenta gratuita, eu criei e-mails para os meus filhos, por mais que eles não utilizem, né? Envio para a minha rede de apoio as atividades, as terapias do Miguel, que são diárias e puxadas, as atividades extracurriculares da Maria, lembretes no celular, ferramentas como Trello, Notion, nos ajuda bastante, e claro, aquela rede de apoio ou uma amiga somente para pedir ajuda e desabafar. Verdade, pelo menos para desabafar, viu, gente? E mãe, mulher, qualquer ser humano pode falar, né? Achar alguém aí de confiança, ou então você realmente precisa, eu acho que não tenho certeza, a validade de procurar um profissional, um psicólogo para você ir lá falar e conseguir enxergar a sua vida, cuidar de você, das suas angústias, daquilo que está falando mais alto aí. Olha e se cuide, viu? Obrigada, viu, Ellen? Muito bom a gente saber, né? Administrar o tempo, né? Muito legal esse bate-papo. Muito bom. Obrigada. Eu que agradeço. Sucesso e tudo de bom. Muito obrigado. Viu? Obrigada. Muito bom, né, gente? Olha, a gente aprende a lidar, a gente lida melhor. E assim é a nossa vida. O viver é esse aí. Não tem viver aí só com sombra e água fresca, ficar esperando não fazer nada, não. O viver é o exercício constante.